Mas diz a história da igreja, a tradição, que por alguma razão ou outra, Nicolau se desviou da verdade e se apegou a um evangelho distorcido que pregava uma graça barata e influenciou muita gente na igreja. Ele formou o grupo dos nicolaítas. Graça barata é um termo que foi usado pela primeira vez por um pastor na Alemanha chamado Dietrich Bonhoeffer, que disse o seguinte, que há um grupo que vive ainda hoje, como se fossem os nicolaítas, no meio das igrejas, que estão pregando um evangelho liberal, sem necessidade de obediência a Jesus Cristo, sem necessidade de uma vida transformada no seu caráter, sem necessidade de uma vida de santidade, sem cruz, sem levar a cruz, sem renúncia, para que Cristo seja o centro da nossa vida. Um evangelho que ensina que, se você foi salvo pela graça de Cristo, então agora você pode viver de qualquer maneira, pois a sua conduta não fará você perder a sua salvação. E o povo começava a cair na gandaia, e o povo começou a se desviar do padrão de santidade que o Senhor exige para a sua igreja. De fato, o salvo pela graça, ele não perde a sua salvação. Mas a questão é, se aquele que vive uma vida dissoluta, deliberadamente na imoralidade, foi realmente salvo pela graça de Deus. Porque alguém a quem Cristo alcançou e salvou, demonstra na sua vida evidências de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida que está sendo santificada para a glória dele. Os nicolaítas, então, ensinavam esse evangelho barato. Você pode ter a Cristo, vir na igreja e viver como você quiser. Deus não está nem importando, não quer nem saber. Eles queriam um evangelho só de bênçãos. Ir na igreja só para receber bênçãos. Eles não queriam nem ouvir esse negócio de pecado. Esquece esse negócio de pecado. Deus é amor demais. Não importa como você vive. Deus aceita você da maneira que você vive, não tem problema. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo era a liberdade para o pecado. Eles diziam, nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos livres agora, sem freios, sem imposições, sem regras. E os nicolaítas estavam então ensinando que os crentes não precisavam ser diferentes do resto do mundo. Jesus então chama o ensino dos nicolaítas de a doutrina de Balaão. Por quê? Porque é uma relação muito grande daquilo que os nicolaítas estavam ensinando com Balaão, que era um profeta do Antigo Testamento que aparece no livro de Números. Balaão, ele foi um profeta que foi usado pelo diabo para levar o povo de Israel no Antigo Testamento a cair na imoralidade sexual e na idolatria. Conforme o livro de Números, capítulo 31, Balaão, ele foi um profeta contratado pelo rei de Moabe chamado Balaque. Balaque, ele ficou com medo, porque Israel tinha peregrinado no deserto e estava entrando na terra de Canaã. E Moabe ficava em Canaã. E Balaque pensou, esse povo aí vai destruir a gente, então eu preciso fazer alguma coisa e impedir que Israel entre aqui nessa terra, a chamada terra prometida. Então ele contratou Balaão, para Balaão fazer uma espécie de macumba. Sabe lá, matar a galinha, pôr na encruzilhada, fazer um despacho, enfim, amaldiçoar a nação de Israel. Mas a história bíblica diz que quando Balaão tentava amaldiçoar Israel, ele não conseguia, porque Deus intervia e Balaão só falava palavras de bênçãos a Israel. A ponto dele dizer para Balaque, olha, eu cansei, não consigo mais, eu não consigo amaldiçoar esse povo a quem Deus escolheu. Contra Israel não vale encantamento. Macumba não pega contra o povo de Deus. Não precisamos ter medo, não precisamos nos desesperar, porque se somos de Cristo, se pertencemos a Ele, o maligno não nos toca. Então aqueles trabalhos ali de Balaão não funcionaram.
E aí Balaão mudou a estratégia. Ele falou assim, não podemos destruir o povo de Deus dessa forma. Vamos ser mais sutis. Vamos levar o povo de Deus à imoralidade. E aí isso vai destruir esse povo. Dito e feito, ele disse para Balaque, pega umas mulheres aí, põe umas tendas, e põe essas mulheres para seduzir os homens de Israel. E o que aconteceu? Os homens foram seduzidos, praticaram a idolatria dos moabitas, se misturaram com aquela gente pagã, e o povo de Israel pecou contra o nosso Deus, de uma forma terrível. E muitos ali foram, inclusive, punidos por Deus, por causa desse fato. Pois bem, havia ali, agora no Novo Testamento em Pérgamo, um grupo parecido com o Balaão, fazendo o que Balaão fez no Antigo Testamento, mas agora fazendo com a igreja de Cristo, não mais com Israel. Como Balaão levou o povo de Deus, induziu o povo de Deus ao pecado, os nicolaítas estavam fazendo isso na igreja de Pérgamo. Não, você tem a Cristo, pode pecar à vontade, e estamos salvos mesmo, não importa o que você faz com o corpo, o que importa é que você é de Jesus, que você põe uma faixinha na cabeça, 100% Jesus, e aí você vive lá fora, fala o que você quiser, nos seus negócios você faz o que você quer, sua vida sexual você vive como você quiser, enfim, não importa isso. Esses eram os nicolaítas. Naquela cidade de Pérgamo estava um templo dedicado a Dionísio, o deus do vinho. Então os nicolaítas provavelmente diziam assim, olha, cristãos de Pérgamo,